A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O ex-governador do Paraná, Ney Braga, é o nosso entrevistado de hoje do programa Memória Paranaense. Ex-governador, ex-ministro da Agricultura, da Educação, ex-prefeito de Curitiba, ex-deputado e ex-senador. Governador, vamos começar por onde tudo começou para o senhor, a cidade da Lapa. O que o senhor pode contar para a gente desse período? Significou muito, porque eu passei a minha infância até 9 anos na Lapa. E aí eu fui aluno do Colégio São José e depois fui aluno do Grupo Escolar Dr. Manuel Pedro. Convivi com companheiros de todas as classes. Então eu me habituei a viver com gente até os bem pobres, até os mais ricos. Então, vivíamos como amigos, como os companheiros, não é? E aprendi com os professores que é importante a gente querer bem aos outros, não é? O amor é fundamental, viu? E o processo de estudo, quer dizer, eu tinha uma professora, Emília Monteiro, que me ensinava muito, inclusive em casa. Ela era minha prima, prima da minha mãe, e me ensinava. Então eu aprendi a estudar. E tive que sair da Lapa muito cedo, mas a Lapa serviu, porque como referência histórica eu via muito. Apesar de criança, minha avó, que perdeu o marido no cerco da Lapa, contava muito a história do meu avô. Então eu fui aprendendo a história da Lapa e convivendo com meu pai, que meu pai trabalhava numa padaria. Era um homem muito trabalhador, um homem muito amigo, muito aberto, muito simples. E fui começando a aprender assim a vida no sentido da simplicidade, da humildade e no amor ao próximo. Isso que a Lapa me ensinou. A história e a vida dos primeiros anos de minha infância. Era uma cidade bastante pequena, onde todo mundo se conhecia, havia uma oportunidade de conhecer toda a população. Eu me lembro até do que chamavam Neguinho de Nharda, morava no fundo da minha casa, ela era uma lavadeira. E lá do outro lado da cidade era o engenho do Lacerdas, não é? Era uma cidade que nós vivíamos juntos, brincávamos, por exemplo, no domingo de manhã, no domingo, todos ali na praça, onde hoje tem uma homenagem ao General Carneiro. Ali se reunia o pessoal todo, viu? Desde o Moscaleski, dos Kliber, dos Ville, você sabe disso, o Seville, não é? E todos, o pessoal Braga, Lacerda, todo mundo ali no campo, onde hoje é o Panteão, também ali nós jogávamos futebol. E éramos desde 7, 8 anos, vivíamos juntos, que era uma cidade absolutamente aberta, pequena, e era uma alma só lá, viu? O que é que pesou mais para o senhor para a definição de seguir a carreira militar? O que é que foi decisivo para isso? Eu não pensei, nessa primeira etapa eu não pensei. Depois eu fui, como eu precisava estudar para entrar no segundo grau, eu tinha um primo que me ensinava matemática. Ele era tenente do Exército, Osmário Faria Monteiro. Ele se mudou, casou com uma prima do meu pai, ele era primo de minha mãe, e foi servir em Castro, ele era de cavalaria. E me convidou e pediu para minha mãe e para meu pai para eu ir com eles, para eu ficar, quando ele fosse quartel, etc., eu ficaria em casa. Então eu fui para Castro com o tenente Osmário. Talvez aí começasse assim um sentido de direção. O Osmário me ensinava muito. Eu em Castro fui aluno do Colégio São José. Depois em férias eu vim a Lapa, mas depois mais eu vim para Curitiba. E aqui eu estudei no Ginásio Paranaense. Estudei no Novo Ateneu um pouco, depois fiz o exame de admissão, que naquele tempo entre Faria, fui para o Ginásio Paranaense. Estudei no internato e lá eu aprendia muito com os padres, com os professores, a importância da vida, a importância da vida em comum e da vida servindo ao próximo. Viu? Amar ao próximo foi fundamental
no meu ensino de primeiro e segundo graus. Como é que foi a influência do seu pai na vida política, o fato de orientar para que tivesse uma boa convivência com todos os lados da política? Como é que isso pesou na sua carreira? O Pedro Camon fez até uma ocasião um discurso para mim e disse que eu nasci sobre o signo da conciliação, porque papai era Lacerda Braga e na Revolução os Lacerdas eram de um lado e os Bragas de outro lado. Então, eu quando saía de casa, muitas vezes, depois disso, até já de cadete, mais tarde, papai dizia, olha, Ney, se você for ao Clube União, vá ao Congresso, que um era dos Lacerdas, o outro era dos Bragas. Então, no baile de 31, ele dizia, olha, fica até meia-noite no Congresso, depois vai para o Clube União. Ele dizia, para conviver bem. E eu convivia muito bem com os Lacerdas, viu? Com os Bragas, nós brincávamos juntos. A Revolução não deixou essa separação para nós da mocidade, viu? Ela realmente, como jovens e como moços, nós nos dávamos muito bem, Lacerdas e Bragas. A ida para o Rio de Janeiro, saindo da cidade da Lapa, que era bastante pequena, e indo para o Realengo, para o Rio de Janeiro, como é que foi esse primeiro momento na vida militar e numa grande cidade? O importante é que eu pensava em estudar engenharia. Depois de uma certa hora, eu digo, não, eu vou tirar o curso da escola militar. Vendo, talvez, aqui em Curitiba, os militares, e me lembrando do Osmário, não é? O Laje me deu uma passagem no navio e eu fui para o Rio. Foi uma passagem realmente, assim, de certo modo difícil, porque eu morava no Rio, na casa de uma promotora, que foi da Lapa, dona Maria Alexandrina Ferreira Chaves, que tinha um irmão que também ia fazer concurso para a escola militar. Então eu morei com eles e fiquei mais vocacionado ainda para o ensino militar. Eu ainda estava em certa dúvida se ia para a engenharia ou para a escola militar. Mas numa certa altura eu digo, não vou para a escola militar. E fui para a escola militar e de lá eu saí aspirante. Tirei o curso militar no Realengo, com uma turma muito boa, que eu até publico no meu livro, todos os nomes das turmas, que eram muitos amigos. Todos nós éramos amigos, viu? Uma turma de muitos camaradas. Agora, esse impacto de sair de uma cidade pequena e chegar num grande centro, numa disciplina diferente da carreira militar, o começo não deve ter sido fácil. Não foi fácil, não foi. Inclusive, eu estranhava muito, porque era muito longe. Eu cheguei a morar no Realengo e vinha estudar no centro da cidade. Então eu tomava o trem às 6 horas da manhã no Realengo. Vinha para a cidade, almoçava num tipo de restaurante desses populares e voltava de tarde para o Realengo. Você pode imaginar, passava o dia inteiro na cidade. Não é porque eu tinha curso de manhã e tinha curso à tarde. Então eu passava o dia inteiro na cidade para depois voltar para o Realengo. Voltando para Curitiba, como é que foi a continuidade da carreira militar? Eu vim para Curitiba aspirante. Servi no velho Nono Ram, ali na Praça Oswaldo Cruz. Servi ali como aspirante e fui muito bem comandado por oficiais extraordinários como o general Canroberto Pereira da Costa, Catulo Pé de Andrade, Fiuza de Castro. Foram homens que nos formaram, viu? João da Silva Rebelo era meu capitão, um homem extraordinário. Até hoje tem a família dele, está em Curitiba. Ele já faleceu há algum tempo. Era realmente muito interessante conviver com eles. Viu? O Ítalo Conte, por exemplo, que era meu companheiro de turma, viu? Convivíamos juntos, João Teixeira, Costa, e vários companheiros assim. Então, numa certa altura, eu fui para... Conheci minha primeira esposa. E aí, quando eu estava começando o namoro com ela, fui para Santo Ângelo. Meu sogro queria que eu casasse muito tempo depois. Mas eu, sozinho em Santo Ângelo, promovido a segundo-tenente, eu me sentia muito só. Não é? Eu morava no quartel ou morava numa pensão. E aí isso foi me deixando assim... Aluguei um apartamento e comecei a pedir para meu sogro que ele deixasse eu casar antes. Ele era muito moço. Meu sogro
numa certa altura, ele viu que não deixava, ela pedia, eu pedia, ele deixou. E quando eu casei, eu tinha 22 anos e minha primeira senhora não tinha 17. Quando eu voltei para Santo Ângelo, eu vim em férias, casei, voltei para Santo Ângelo, o comandante disse: ô Ney, isso aqui não é jardim de infância. Mas nós ficamos em Santo Ângelo, eu servi lá com muita honra, muita satisfação, conheci toda aquela fronteira do Rio Grande, viu? De Santo Ângelo, Santiago, São Borja, toda aquela região lá eu conheci. Depois nasceu lá a minha primeira filha. E voltamos para Curitiba. Aqui o senhor continuou seguindo a carreira militar até que surgiu o convite para a chefatura de polícia, que na época significaria a Secretaria de Segurança do Paraná. Eu daqui fui transferido para Itu. Eu ia para a guerra. Eu era professor de técnica de tiro e de topografia dos oficiais. E eu fui transferido para Itu. A minha senhora teve que ficar aqui porque tive 8 dias para ir para Itu. Não deu para arrumar toda a bagagem, ela ficou. Quando eu estava servindo em Itu, uma noite eu ouvi na televisão, no rádio, aliás, que nasceu um filho. O rádio, eu estava conversando com alguns oficiais no cassino de oficiais à noite, quando a PRB2 dizia: faleceu Caetano Munhoz da Rocha, que era meu sogro, e acabou de nascer um neto dele, que era o meu filho. Aí o que eu fiz foi tomar um carro e vir para Curitiba. Vim para cá, já não pude mais assistir o enterro do meu sogro, mas vi meu filhinho. Aí eu disse: nisso você se muda, Maria José, você se muda, vai para a casa do teu pai, eu vou para Itu. E depois você vai passar uns dias comigo antes de eu embarcar. E ela foi para a casa do pai dela. Eu voltei para Itu. Quando eu cheguei em Itu, uns dias depois, um mês mais ou menos depois, ela chegou em Itu. Mas chegou com tifo. E faleceu logo a seguir. Me deixou 4 filhos. Momento difícil da vida. Esse foi muito difícil, muito difícil. Aí os oficiais que me comandavam não me deixaram ir para a guerra. O coronel, o então capitão Rebelo, não é? O marechal Ademar de Queiroz, que naquela época era coronel, o general Geisel, que era coronel também na época, eles não me deixaram embarcar. O senhor esteve perto de ir, então, para a Itália como expedicionário? Perto. Mas como é que eu poderia ir, sendo viúvo? Ele embarcava 15 dias depois, com 4 filhos, não me deixaram ir. Aí eu vim para Curitiba. Aqui eu fui professor do CPOR. Do CPOR eu fui para a Escola do Estado-Maior. Na Escola do Estado-Maior, o meu instrutor-chefe era o Castelo Branco. Então eu convivi com ele na Escola do Estado-Maior. Da Escola do Estado-Maior eu voltei para Curitiba. Servi aqui no quartel-general da 5ª Região Militar, aqui no centro da cidade. Aí recebi como trabalho de estágio a geografia humana do Paraná e Santa Catarina, no oeste do Paraná e Santa Catarina. E eu fui para lá vários dias, viajei aquela região toda e vi um grande drama que havia na época, que era o drama do poceiro contra o invasor de terra, não é? O Paraná, muita mortandade. Em Guaíra, por exemplo, eu vi dramas incríveis ali na região, não é? Palotina, aquela região toda do oeste. Aqui no sudoeste do Paraná também, muita briga, muita luta, viu? E nessa oportunidade eu fui chamado ao Palácio e fui convidado pelo doutor Bento. O general Araripe me disse: olha, o doutor Munhoz da Rocha, que era o governador, o doutor Bento Munhoz da Rocha... Que tinha um parentesco com o senhor? Era meu cunhado, irmão da minha primeira senhora. Viu? Aí eu fui convidado para ser chefe de polícia. E nesse intervalo eu conheci a Anice. 5 anos depois de viúvo, eu conheci a Anice. Conheci a Anice, nós frequentávamos a mesma missa no Bom Jesus às 11 horas. E aí eu conheci a Anice. Conheci e em 6 meses eu casei com ela. Viu? Porque eu, afinal, vivia só
E a solidão é muito triste, muito triste mesmo. Ainda mais com várias crianças para cuidar, Pois 4 crianças. Mamãe, papai, minha avó cuidaram das crianças. Minha irmã Estela, aliás, meus parentes todos ajudavam a criar as crianças. Mas quando eles me convidou para chefe de polícia, o pessoal do Exército, mas você tem uma carreira tão boa no Exército, já vi um chefe de polícia fazer carreira política, você quer fazer carreira política? Eu digo, olha, eu não pensei, mas vou tentar. Esse convite significaria se desligar do Exército? Como é que o senhor pensou isso na época, deixar a carreira militar e começar o que poderia ser uma carreira política? Era um risco porque eu ia perder muito tempo de serviço dentro do Exército. O senhor estava chegando ao posto de major? Estava chegando ao posto de major, eu já era major, não é? E praticamente pouco tempo de major ainda. Aí eu aceitei. O Estado precisa, o Bento precisa, é preciso um entrosamento grande com o Exército lá na região oeste, sudoeste. Eu aceito a chefatura. Aceitei e fui ser chefe de polícia. Significou desligar-se do Exército nesse momento ou foi licença? Não significou. Significou eu sair do Exército pensando em voltar. Porque eu podia ficar naquela época, até 8 anos fora do Exército e podia voltar depois. Viu? Acontece que, quando eu estava ainda na chefatura de polícia, vieram aqui nesta casa vários vereadores e me convidaram para ser candidato a prefeito de Curitiba. Aí, quando eles me convidaram, eu pensei, consultei o doutor Bento, que era o governador, ele achou interessante, o Hernani Santiago de Oliveira, que era o prefeito de Curitiba, também achou bom. Eu digo, bem, então eu aceito e vou ser candidato a prefeito. O senhor havia pensado nisso previamente ou esse convite foi muito importante, o fato desses 3 vereadores terem se lembrado e terem vindo até a sua casa? O que foi decisivo? Esse convite foi muito importante, eu não pensava nisso. Eu não pensava em fazer carreira política, não. Eu pensava em, na chefatura, voltar para o Exército. Mas fiz a carreira, entrei para a prefeitura, ganhei a prefeitura e pudemos fazer muita coisa na prefeitura. Como é que foi a conciliação? Porque o senhor não era um homem de perfil de sair em busca de votos, não era um político, vinha de uma carreira militar. Como é que foi a adaptação para ir atrás do eleitor? Eu na carreira militar, eu me dava muito com os soldados, viu? Na chefatura, eu tinha muita ligação com os motoristas de praça, que na chefatura nós botamos até um motorista no Conselho de Trânsito. Nós criamos para os estudantes o curso nas delegacias para estudantes de direito. Então eu tive muita convivência com o estudante. O senhor tinha uma vocação política, a sua forma de se comportar? Política como ciência do bem comum, não é? Eu tinha essa vontade de servir ao próximo e me dar bem com o próximo. A facilidade de se entender bem com as pessoas. Essa facilidade eu sempre tive, desde tenente. Tanto que o Dario deu até uma entrevista outro dia, falando que foi a uma farmácia e perguntou para a farmácia, quem é que compra muito aqui? Diz, aqui é o tenente Ney Braga, eu era tenente. Mas para ele não é doente, o Dario disse. Não, mas ele compra para os soldados dele. Isso é que acontecia, quer dizer, eu me dava bem com os soldados. Eu treinei a corrida do facho, eu treinei uma turma de basquete, viu, do Paraná. Eu fui diretor de atletismo do Atlético, fui diretor de atletismo do Círculo Militar. Então eu convivi muito com o pessoal do esporte e com estudantes. E convivi com os motoristas de praça. E assim eu fui conhecendo o povo de Curitiba. E a minha candidatura a prefeito foi fácil, porque eu ia num bairro, era o Menon, que tinha sido meu soldado. Era o Chaim, que era motorista, era o Maninho, que era motorista, era o Júlio Grande, que era motorista, e assim... O senhor tinha um bom trânsito nos bairros, de conhecimento com as pessoas. O candidato adversário, que era o Wallace de Melo e Silva, pai de Requião, como é que foi essa disputa com ele pela prefeitura de Curitiba? Era muito forte. Eu trabalhei, ele também trabalhou, mas eu ganhei. Houve um episódio muito triste na época da minha campanha a prefeito, que eu cheguei em casa e desperdi a eleição. Foi a morte do Getúlio Vargas. Getúlio morreu, eu era candidato a prefeito, e eu não era getulista. E o senhor achou que isso era decisivo para ajudar outro candidato? Para ajudar outros candidatos partidários do Getúlio. Mas, felizmente, isso não funcionou na minha campanha. Entristeceu muito todo mundo, né? Foi realmente uma tragédia que chocou o país. E chocou Curitiba, é lógico, né? Então, mas assim mesmo eu pude ganhar a eleição.
O programa Memória Paranaense está entrevistando hoje o ex-governador do Paraná, Ney Braga. Nós já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Prosseguimos no Memória Paranaense com a nossa conversa com o ex-governador do Paraná, Ney Braga. Como é que o senhor analisa esse período aí durante a década de 50, à frente da Prefeitura de Curitiba, né? A cidade ainda era bastante pequena, as coisas todas ainda eram muito atrasadas no sentido de infraestrutura, de planejamento da cidade? A primeira coisa que eu fiz foi convidar para vir aqui o Prestes Maia, que tinha sido prefeito de São Paulo e era um grande urbanista. Ele veio, sobrevoou Curitiba e disse: olha, Ney, você precisa ter cuidado com o fundo dos vales em Curitiba. Aí eu entendi bem o problema dele, não é? E contratei uma empresa em São Paulo, que era uma empresa da qual o Alex Beltrão não participava, mas ajudava muito, porque ele estava comigo na prefeitura, viu? E vários outros companheiros. Criamos um centro de planejamento urbanístico que depois o Ivo Azua transformou no IPUC. Esse pessoal de planejamento, que era o Mário Demari, a Franchetti, Richibitter, não é? o Dario Lopes dos Santos, o Alípio Aires de Carvalho, e fizemos o plano da cidade de Curitiba, adaptando o plano Agache, que vinha desde muitos anos antes, mas estava sendo impraticável pelo custo e porque Curitiba já tinha fugido um pouco do plano Agache. Então nós conseguimos fazer um planejamento da cidade, que foi o primeiro, depois o Ivo aperfeiçoou, e outros prefeitos foram aperfeiçoando. Nós aperfeiçoamos os anteriores. Fizemos as canalizações dos rios, fizemos o plano de transporte coletivo, que era só lotação. O senhor que articulou, que organizou as empresas na época, que eram lotações, dando a chance de que elas se organizassem como empresas. Inclusive, eu fiz a concorrência por linha e permitindo que entrasse só o pessoal de Curitiba, que tinha empresas de lotação, para prestigiá-los, porque eles serviram tanto Curitiba. E eu dava em concorrência uma linha boa, que tinha bastante lucro, e uma ruim. Por exemplo, a Rua 15 era uma linha boa, não é? O Pilarzinho era uma linha difícil, que só tinha movimento de manhã e de tarde, que o pessoal vinha. Então, assim, nós montamos um esquema de planejamento de Curitiba. E a tarifa também foi uma tarifa social. Quer dizer, os estudantes faziam a vistoria nos ônibus e nós víamos uma linha boa casada com uma linha ruim. Então, nós dávamos a linha ruim, quer dizer, de pouco rendimento. Aí nós dávamos o recurso. E fizemos o plano de pavimentação de acordo com o plano de transporte coletivo. Onde tinha transporte coletivo, nós pusemos pavimentação. Na chefatura, eu criei a Rádio Patrulha. Na prefeitura, eu ajudei muito a Rádio Patrulha. O Cosme Daniel, nós criamos, viu? Que andava na rua durante a noite. Os dois soldados. Os dois soldados que andavam pela rua. E a Rádio Patrulha também. Criamos na prefeitura muita coisa, não é? Fizemos bibliotecas, fizemos 10, tinha uma escola municipal, nós construímos 10, quer dizer, 10 vezes mais do que tinha quando eu recebi. A prefeitura estava muito endividada, nós conseguimos recuperar a prefeitura e tocar para frente. Tivemos grandes companheiros, viu? Essa orientação para a prefeitura, o senhor estava vindo de outra área, não tinha ainda essa atividade política, o senhor acha que quem lhe ajudou bastante, ou a equipe que o senhor conseguiu formar, ou alguém que tenha lhe ajudado, dado uma primeira visão de política? Quem o senhor acha que deve essa primeira administração no sentido de orientação? Aos dois lados. O meu pai, meu sogro, meu cunhado, não é? Esses me orientaram. Hernani Santiago de Oliveira, que era o prefeito, também. Mas o grupo que eu formei, um grupo extraordinário, viu? Eu não vou citar um nome aqui, porque eu poderia esquecer de algum. Mas eu citei há pouco o Mário Demari, Saul Raiz, Franchetti Richibitti, Teodomiro Furtado, viu? Dario Lopes dos Santos, o Norton Macedo, Eluelino,
o Campelli, o Cúnico e vários companheiros, moços de 28, 29 anos, que foram para a prefeitura, para o meu gabinete, e eu tinha uma menina que trabalhava para mim loucamente na campanha, e depois ficou comigo, Edra Lucy Vanestin. Essa moça trabalhou muito para mim, viu? Na campanha e depois na prefeitura. Tinha vários companheiros que até é bom não citar mais, porque senão eu ficaria a tarde toda citando. Esses me ajudaram muito na prefeitura. Levei o Alípio, depois o Isaac Milder veio para estudar também os rios. Nós trouxemos para cá uma empresa do Garcês, de São Paulo, no Garcês, para estudarmos ali a passagem do rio, ali perto da estação, da velha estação, do rio por baixo, sem perturbar o andamento do trem. Fizemos a canalização do rio ali embaixo, sem perturbar o andamento dos trens. E assim fomos planejando Curitiba. Abrimos aqui a Rua Carlos de Carvalho, a Vicente Machado, até a estrada de Ponta Grossa. Abrimos a Fernando Moreira, viu que está lá até hoje o canal dela. Plantamos milhares de árvores, obrigamos o recuo de 5 metros das casas, dos apartamentos, deu tanto jardim nessa área toda residencial, que está até hoje aí para se ver a beleza de Curitiba, quanta árvore. Fomos nós que mandamos recuar 5 metros. E plantamos árvores em todas as praças, o passeio público, por exemplo, e ali na Praça Rui Barbosa, na Praça Oswaldo Cruz, todas essas praças plantamos. Fizemos a estação rodoviária, e fizemos o mercado municipal, que até hoje estão aí. A pequenina estação ainda serve, e o pequeno mercado ainda serve. Naquele tempo era um grande, porque a cidade era pequena. A experiência do senhor como deputado, o senhor se elegeu em 58, quando deixou a prefeitura e foi para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. O senhor é caracterizado até como um deputado pidão, como a palavra que usam, no sentido de solicitar reivindicações paranaenses. Muito para o Paraná. Pouco atendido, mas muito pedido eu fiz, viu? Estradas, por exemplo, pedia recurso para a estrada, para a energia elétrica, que o Paraná não tinha, não é? E pouca coisa eu fui atendido. Aí fui candidato a governador do Paraná e vim para cá para fazer minha campanha. Eu ia um pouco ao Rio, um pouco a Brasília, depois, primeiro no Rio de Janeiro, a Câmara era no Rio, depois foi transferida para Brasília. Aí eu vinha aqui fazer a campanha, voltava, apresentava, fazia discursos. Fiz vários companheiros, viu? Como é que surgiu essa articulação para o governo do Estado em 60? De onde surgiu a ideia? Como é que começou a articulação dessa candidatura para o governo do Estado? Formei o PDC. Aí o Joaquim de Matos Barreto, que era o presidente do PDC, achou interessante eu ser candidato a governador. Ele já tinha sido meu companheiro para deputado federal. O Joaquim Matos Barreto e um grupo grande de amigos, viu, achou que eu poderia ser candidato a governador. Eu citei até no meu livro Oscar Schirap, o Guerra Rego, não é? o Fontana, viu? Vários empresários acharam que o Hermes Macedo... O senhor surgia como candidato de oposição a Lupion. Candidato de oposição a Lupion. Fui candidato com vários outros candidatos, não é? E ganhei a eleição. Eu ganhei a eleição e recebi o Estado em falência. O Estado estava com o Banco do Estado sob intervenção. A Copel estava com títulos protestados, viu? O Estado separado, o Norte era mais ligado a São Paulo. O Sudoeste não tinha ligação com Curitiba. O Oeste estava a escuridão. Aliás, a escuridão era o Estado inteiro, Curitiba também. Aí nós começamos a pensar no planejamento do Estado, ainda antes da posse. Fizemos várias reuniões com esses mesmos companheiros, viu? E outros que iam se somando, e projetamos o governo do Estado. Naquela época a campanha era diferente, não existiam ainda os meios de comunicação de massa, como a televisão, estava começando, era o rádio com menor utilização, era uma campanha mais de ir atrás do voto, dos comícios. Era uma campanha que tinha que ser uma campanha barata, porque não havia recursos. Depois havia o problema do voto ser o voto pessoal, não era um voto coletivo. A gente tinha que distribuir as cédulas, não é? E tinha que visitar todos os municípios e distritos mais povoados. Então eu visitava, às vezes, 4, 5 por dia,
Sábado e domingo eu fazia 4 comícios no sábado, 4 comícios no domingo. Começava na saída da missa das 10, por exemplo, aqui em Curitiba, em Santa Felicidade. Depois ia mais tarde para o Portão, fazia uma reunião no AU. E depois no interior era Lapa, Irati. As pessoas iam nos comícios, né? As fotos mostram isso. Aí tem Curitiba, eu acho que nunca Curitiba reuniu mais gente do que do meu comício de encerramento. Mesmo com a população pequena que tinha, percentualmente, nunca houve um comício igual. Tanto que eu estava muito rouco e eu dizia, desculpem que eu estou rouco. Aí o pessoal todo gritava, não precisa falar, não precisa falar. Era um coração. Eu tive a felicidade de transmitir ao povo assim, a vontade de votar em mim, de saber que eu ia ser um administrador bom para o povo. Quer dizer, era a minha pregação, era a democracia cristã. Eu me lembro de Paranavaí, que beleza de comício. O comício extraordinário em Francisco Beltrão. E vinha gente de todo o país fazer comício, de São Paulo, do Rio Grande, do Norte. Vinham fazer comícios comigo. O comício de Londrina tinha lá Montoro, Paulo de Tarso, Faria Lima, uma porção de pessoas de São Paulo. O Francisco Beltrão veio o Raul Pila, que o PL me apoiou. O Raul Pila veio fazer o comício de Francisco Beltrão comigo. Mas apertar a mão. Então descia num restaurante, de mesa em mesa, e apertando mão. Viu? E assim foi feita a campanha. Porque não existia a presença tão grande dos meios de comunicação. Por exemplo, a televisão ainda estava para começar e só havia o rádio. Só havia o rádio. E falava-se pouco no rádio, né? Porque realmente não havia recurso para se falar tanto no rádio. E o rádio, a gente falava assim 5, 10 minutos, não é? Numa semana. Mas foi uma campanha dura, difícil. Carros assim, a gente encalhava, não tinha estrada. A estrada era pó ou barro. Daqui você saía, quando chegava em Campo Largo, adiante de Campo Largo já era barro. Para chegar em Londrina com chuva era um drama, viu? Então, Ortigueira, quando a gente chegava, o pedido era, queremos escola, queremos luz, queremos água, queremos escola, queremos estrada. Eu dizia no meu comício, o motorista de Paranavaí, quando vai para Paranaguá, não sabe se diz até a semana que vem, diz adeus, porque não sabe quando volta. Se chover, ficava parado aí o tempo todo. E o Paraná não tinha ligação norte-sul? Não tinha ligação norte-sul, era completamente muito separado. menos oeste, né? Não, oeste e sudoeste também. Nós é que fizemos a Estrada do Café, não é? Essa que liga o Paraná, de Curitiba, até Campo Largo já estava pronto. Nós fizemos de Campo Largo até o norte do Paraná. Depois levamos para Maringá. Depois fizemos a Lapa até praticamente São Mateus. Não é? E no segundo governo, então, fizemos muito também. Mas no primeiro, nós levantamos a Copel. Compramos grupos de geradores para Curitiba. Montamos ali no Capanema, ali na frente do antigo estádio ferroviário, 10 grupos geradores. Montamos grupos de geradores para Maringá, para Umuarama, para Cianorte, para o sudoeste do Paraná. E começamos a concluir usinas e a dar corpo à Copel. Compramos a usina do Marumbi, levamos luz ali para o litoral com a usina do Marumbi. E terminamos a Chopin 1, Chopin 2, Ocoí, Mourão 1, Mourão 2, Figueira, essas usinas pequenas foram se somando e aos poucos o Paraná foi se erguendo na energia e salvamos o Banco do Estado, que ficou logo um grande banco. Criamos o BADEP, criamos a Codepar, que foi um companheiro de desenvolvimento do Paraná, que ajudou muito o Estado. Conseguimos com o presidente Kennedy, que eu visitei, um empréstimo grande e um financiamento grande da Aliança para o Progresso. Foi com que nós pudemos fazer a Estrada do Café e ajudar muito a industrialização do Paraná. Na sua campanha de 60, houve muito forte o questionamento do governo de Lupion, com denúncias de corrupção. Como é que isso pesou depois? O senhor teve uma reaproximação com ele mais tarde, depois desse período de distanciamento que surgiu em 60? Houve um distanciamento político. Eu nunca ataquei o Lupion como pessoa. Falávamos na administração. Alguns companheiros falavam, pessoas, mas eu não falava. E depois de algum tempo,
Eu me encontrei com Moisés Lupion num cursilho de cristandade. Nos abraçamos e fizemos as pazes. Houve muita palma, o pessoal todo, né, que nós dissemos, nós estamos nos desculpando um ao outro. E fizemos, afinal, quando ele morreu, era meu amigo. Aconteceu, agora, é bom que eu diga que nós fizemos a Telepar. Foi a primeira companhia de telecomunicações do Brasil, 9 anos antes da Telebrás. Nós fizemos a Celepar, que foi a primeira companhia de informática do serviço público do Brasil. Nós fizemos a Celepar. A Sanepar foi nossa também. Então, você imagina, toda a infraestrutura do Paraná, nós fizemos com esse grupo que nós falamos, com companheiros moços voltados para o trabalho, com dignidade, com amor, viu? Discutíamos dia e noite e o Paraná foi crescendo. Daí ele veio e tomou um vulto extraordinário diante do Brasil. E com relação a Bento Munhoz, que lançou o senhor praticamente na política quando o convidou para a chefatura de polícia, houve também um distanciamento depois? Houve do Bento já na prefeitura. Na prefeitura eu fui com um candidato, com Aristides Simão, e o Bento foi com outro candidato. Não é? Aí houve uma separação. Mas uma separação política, porque eu me dou muito com a família dele, me dava com ele, né? Até a morte dele, eu me dei muito com ele, e com a família, são irmãos nossos. Não é? Inclusive a senhora dele é muito amiga da minha senhora, o filho dele é um grande amigo meu, viu? Todos os filhos são amigos nossos, filhas, todos eles. O fato da colocação do seu nome numa parceria com o Jânio Quadros, o senhor não era o candidato de Jânio, mas a propaganda trabalhava com os dois nomes, Jânio e Ney. Isso o senhor acha que foi fundamental, que tenha pesado bastante também para a sua eleição em 60? Eu acredito que pesou, viu? Porque eu, inclusive, fiz o lançamento do Jânio no PDC, na convenção do PDC, eu que fiz o discurso. E o Jânio respondeu, mas o Jânio não me apoiou. Ele desceu aqui e disse no rádio e no comício dele, eu apoiarei a quem me apoiar. E não me apoiou. Mas eu dizia, Jânio e Ney, Jânio e Ney, Jânio e Ney. E assim, o Jânio foi meu colega de ginásio. Nós tiramos até o 4º ano do ginásio no Internato Paranaense juntos. Porque ele estudou aqui no Paraná? Ele estudou aqui, depois foi terminar fora daqui. E esse fato da colocação dos dois nomes acabou pesando também para o eleitor, que quando acompanhava o carisma, a campanha de Jânio Quadros, tinha essa associação com a sua candidatura aqui no Paraná. Acompanhou e tinha essa associação, muito grande. Viu? Depois o Jânio veio para cá como governador e já estava muito preocupado com o Congresso. A partir daí, ele caminhou para a renúncia. Não é? Nós criamos o BRDE naquele tempo, com o Brizola e com o Celso Ramos, o BRDE que até hoje está aí. Agora, o senhor enfrentou um período muito tumultuado, porque o senhor era governador e houve essa situação da renúncia de Jânio, depois veio o João Goulart, houve a Revolução de 64. Sim. Foi um período conturbado de governo. Foi, mas aqui no Paraná, em função felizmente nós levamos muito bem, porque quando o Jânio renunciou, nós participamos com o Magalhães Pinto e estivemos lá, inclusive, conversando com o Jânio, quando ele passou, quando ele foi embora para o Uruguai. Ele veio de Brasília, deixamos em São Paulo, no aeroporto militar, eu, o Magalhães Pinto e o Carvalho Pinto fomos lá e conversamos com ele. Ele não podia voltar mais, porque já tinha renunciado, e uma surpresa incrível, o Pedroso Horta levou e o Auro de Moura Andrade leu na hora. Quer dizer, eu acho que 10 minutos depois que ele assinou, ele estava já fora do governo. Uma coisa que eu acho que ele não esperava. Tenho a impressão que ele esperava que segurassem isso e fossem conversar com ele. Mas ele não nos disse isso. Disse que tinha muita preocupação com o Jango, que o Jango vinha com uma ala esquerda e viajou. Depois veio o Jango. Aí eu fui chamado um dia a Belo Horizonte. O Jango começou aqueles comícios na Central do Brasil, comício no Automóvel Clube, muito comunizante. O discurso dos comícios e o encaminhamento do governo do Jango realmente necessitava que houvesse uma revolução democrática para evitar que o Brasil caminhasse no lado do comunista. Por essa ligação com o meio militar, o senhor já sentia que isso iria acontecer, a deposição dele, já de antes, o senhor já sentia isso? Não, não sentia. Eu sentia mais próximo. Quando mais próximo eu sentia, porque inclusive o comandante da região aqui, que era janguista,
Tanto que ele não pôde descer aqui porque nós fechamos o aeroporto, a aeronáutica fechou o aeroporto para ele ir para Porto Alegre. Mas eu sentia no caminhar do governo do Jango que ele ia muito mal. Aí então houve essa revolução da qual nós participamos, o Paraná participou, e eu fiquei aqui conversando com o Adhemar de Barros, o Adhemar à noite aderiu, o Rio Grande e Santa Catarina, afinal o Brasil todo fez a revolução. A sua adesão, em que momento exatamente se deu? Foi no dia que eu fui visitar o Magalhães, na véspera da Revolução. O senhor já ficou sabendo que vinha o movimento e no Paraná só aderiu? E voltei, comuniquei aqui aos companheiros militares, não ao comandante da região, mas ao comandante da região que estava. Eu trouxe uma carta do general Guedes para ele, dizendo que não era possível mais e que era preciso haver uma revolução. O comandante que estava aí disse: eu vou consultar os oficiais e volto. Consultou, todos estavam a favor da revolução, ele voltou ao palácio. Em seguida chegaram lá 2 generais, né, que vieram conversar aqui com rádio, que eu arranjei e botei rádio no Palácio Iguaçu para conversar com o Rio Grande. O Rio Grande aderiu logo depois. Aqui no Paraná, como foi a condução da Revolução da sua parte? O senhor era o governador, o senhor controlava a segurança, como é que foi da sua parte? Foi todo a favor. Os que eram contra não desembarcaram aqui, que eram 2 generais. Tanto os oficiais do Exército como a polícia ficou logo a favor. Na véspera que eu chamei o comandante da polícia, ficou a favor, e todo o policiamento. E todo o povo do Paraná já fazia campanha contra. Tanto que um pouco antes da Revolução, milhares de pessoas foram ao Palácio levando um livro comunista que um homem do governo do Jango tinha imprimido. E me deram um livro, eu digo: eu não distribuo aqui no Paraná e não jogo no chão para não sujar o chão do meu estado. Milhares de pessoas viram isso. Inclusive, eu chefiava a ala feminina, a dona Dalila Lacerda. Ela se lembra muito bem disso. Então, a Revolução nossa foi nas primeiras horas com Magalhães Pinto e com Carlos Lacerda, logo em seguida com Adhemar de Barros, depois Celso Ramos. Tudo. A reação no Paraná pode-se dizer praticamente inexistente. Não houve reação. Na continuidade, o que aconteceu, jornalistas que citam a época dizem que o senhor não teve uma atuação dura contra as pessoas que eram de esquerda, que houve até uma atuação muito moderada, apenas para cumprir aquela obrigação do governo. Eram, de certa forma, de uma esquerda moderada. Então, eu fui moderado com eles. Em vez de demitir, por exemplo, eu fui em disponibilidade. Aconteceu com vários companheiros que hoje são ultra companheiros meus, né? Eu não tenho inimigos. Graças a Deus, se imagina que passei tantos períodos difíceis e não fiz inimigos, só tenho amigos. Não conheço uma pessoa que diga que é inimiga minha, não conheço. Porque eu fiz questão de manter esse relacionamento, inclusive com o pessoal. Quando me levavam problemas, eu digo: deixa isso de lado, isso era muito grave, qualquer coisa, eu digo: vamos deixar isso de lado. O general Gaspar Peixoto, que era o meu chefe da comissão, também era muito humano, de modo que não houve problemas maiores. Nós botamos o pessoal em disponibilidade e passou o período e voltou tudo à calma. Vamos para o intervalo comercial, nós já voltamos continuando com Memória Paranaense. Hoje entrevistando o ex-governador do Paraná, Ney Braga. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Voltamos com Memória Paranaense, hoje entrevistando o ex-governador do Paraná, Ney Braga. O senhor tinha muitos amigos no meio militar, inclusive o próprio Castelo Branco. Foi daí que surgiu esse convite, quando termina o período de governo, para o Ministério da Agricultura? Para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, eu fui para lá, não esperava, eu deixei o governo, fui para lá, e lá pude fazer muita coisa no Ministério da Agricultura. Inclusive a lei do reflorestamento deixamos quase pronta. A fixação do preço mínimo antes do plantio. A demarcação de várias terras de índios nós fizemos, viu? Fizemos também o fundo de fertilizantes, que pagávamos um pouco para o pessoal usar fertilizante. Fizemos a campanha contra a febre aftosa, que foi uma campanha extraordinária no país inteiro, viu?
E fizemos uma distribuição grande de sementes, etc. Como é que o senhor sentia internamente o governo de Castelo Branco? Era realmente um pensamento de ficar um determinado tempo dos militares, mas um tempo curto no poder, que acabou se estendendo depois? O pensamento dele era do tempo curto. A hora que foi muito difícil conseguir do Castelo que ele ficasse mais um tempo. Muito difícil. Eu pedia, todos nós pedíamos, afinal ele concordou em ficar mais um ano. Eu acho que foi uma pena, porque se ele ficasse mais tempo teria sido até melhor. Porque o Costa e Silva não seguiu muito bem a linha do Castelo. E depois, nesse período, com a morte de Castelo Branco, o senhor acha que isso até mudou a continuidade da história do Brasil? Mudou, acho que mudou. Mas mudou um pouco, não é? Porque os outros militares foram bons governos. E o Geisel veio e recuperou ainda mais tanta coisa que eu, no Ministério da Educação, se eu dissesse só o crédito educativo, a criação da Funarte, a recuperação de teatros, a compra do Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, do Maria de la Costa, em São Paulo, o Teatro da Arena, não é? Afinal, fizemos muita coisa pela educação e pela cultura do país, no governo e no Ministério da Educação. A candidatura de Paulo Pimentel, essa candidatura partiu pelo lançamento de Aníbal Cury. O senhor decidiu por que apoiar a candidatura de Pimentel, que era seu secretário da Agricultura? Ele foi secretário. Ele foi seu secretário. Vários secretários meus eram dele e trabalhavam para ele. Ele foi lançado pelo Aníbal Cury muito antes do período. E depois, na convenção do PDC, os testes todos, nós vimos que o Paulo ganharia do Afonso se o Afonso fosse candidato. Não seria, a princípio, o seu candidato, mas o senhor daí viu que ele vinha com potencial. Eu não tinha candidato, mas via o potencial do Paulo crescer. E quando eu senti esse potencial, eu fui ao PDC defender a candidatura dele. Fizemos uma convenção extraordinária no Teatro Guaíra, viu? E ali o Paulo ganhou a convenção, foi candidato e ganhou a eleição com meu apoio absoluto, total e realmente muito forte, viu? Fizemos um apoio total para o Paulo Pimentel. Bom, na continuidade ele ganhou força como homem de comunicação, com rádio, com televisão, jornal, e mais tarde ele teve um distanciamento político do senhor. Como é que o senhor recebeu isso? Muito bem, ele era Costa e Silva e eu Castelo. Ele ficou muito Costa e Silva. Aí nós nos separamos um pouco e ficamos algum tempo. Eu me dou bem com ele, viu? Mas foi um período difícil para o senhor, aquele período de distanciamento político não que foi veio difícil, na sequência? não foi não. Eu era senador, candidato ao Senado, depois senador. Não foi difícil o período, não. Ele trabalhou para ele e eu trabalhei para mim. Não houve dificuldades maiores, não. Quer dizer, havia um distanciamento político, mas cada um seguiu com o seu trabalho nesse período. Cada um seguiu o seu trabalho sem perturbar um ao outro. Houve só uma mudança do canal, que ele tinha o canal da Globo, e o Canet queria que ele ficasse, que o canal da Globo passasse para outro. Aí nós conversamos com o presidente Geisel e ele mudou. O Paulo ficou com o canal do Silvio Santos e o Francisco Cunha Pereira, com os amigos, companheiros, sócios dele, ficaram com o canal da Globo. Paulo Pimentel acusou o senhor na sequência de retaliação política. Como é que o senhor analisa hoje esses fatos? Não foi retaliação, absolutamente. É que não havia outra solução. Inclusive a Globo queria também, o Canet, né? Houve um sentimento geral, assim, dessa mudança. Mas não houve retaliação, porque eu não tinha razão nenhuma para retaliar o Paulo, porque ele não me retalhou. Depois do governo de Paulo Pimentel veio o período de Leon Pérez. Como é que o senhor acompanhou esse período? Dizem que a nomeação aí não passou pelas lideranças do Paraná, foi uma coisa decidida em Brasília, pelo general Médici. Foi decidida em Brasília pelo general Médici. Não passou pelo Paraná. Nós fomos chamados, eu, o Matos Leão, que era presidente do partido, e o Paulo Pimentel, e ele disse, eu vou lançar no Paraná o Leopoldo Pérez. Eu digo, o senhor está enganado, não é Leopoldo. Leopoldo Pérez é do norte. No Paraná é Haroldo Pérez. Aí disse, é Haroldo Leão Pérez. Eu digo, mas nós já sabíamos, não precisava o senhor nos consultar, porque ontem o senhor cumprimentou a senhora dele na festa do Itamaraty, dizendo que ela era a senhora do futuro governador do Paraná. E nós soubemos disso. Então o senhor já escolheu. Não há problema nenhum. Ele escolheu o Haroldo Leão Pérez. Esse período, porque foi um período curto, depois houve a queda de Leon Pérez. Como é que o senhor analisa também a distância hoje esses fatos? Eu analiso como eu digo em meu livro, viu? Analiso que foi uma coisa que toda a imprensa comentou,
E o presidente não tinha outro caminho a fazer senão o que ele fez. Viu? Na sequência da história veio o governo de Geisel, o senhor tinha proximidade já histórica com o general ele serviu aqui Geisel, no Paraná, viu? e o senhor voltou a ser prestigiado politicamente nesse período. O senhor foi para o Ministério. Fui para o Ministério. E lá tive um prestígio muito grande, tanto que trouxemos para cá a usina de fertilizante aqui de Araucária, estava para ir para outro estado. Eu pedi para ele, ele chamou o ministro e disse, olha, vai para lá, vai para o Paraná. Ele gostava muito do Paraná e me prestigiou muito aqui no estado. Viu? Foi um período que o senhor ganhou novamente uma força política muito grande no Paraná, Sim, em Brasília, foi ao Ministério. Graças... O senhor teve papel na indicação de Jaime Canet para o governo do Estado? Tive, Jaime e... Foi escolha sua? Emília, foi escolha nossa, do partido, e que eu levei ao presidente e o partido aceitou bem. Partido que escolheu, não é? Nós levamos ao presidente. E só o que nós criamos na cultura, basta dizer que a cultura toda hoje é amiga minha. Porque eu fiquei contente de poder ajudar a cultura do meu estado. E a educação, criamos os cursos tipo Cefet aqui em Curitiba, quer dizer, os cursos profissionalizantes, cursos extraordinários que deram muito ao Brasil, viu? Houve momentos em que seu nome foi cogitado como candidato à presidência. Como é que o senhor acompanha isso? A presidência da República, como é que o senhor analisa hoje? O Castelo botou 5 nomes para o partido escolher. O Costa Silva ganhou, eu tirei o 3º lugar. O Bilac Pinto tirou o 2º. Depois o Hugo Abreu, no tempo do general Geisel, sugeriu o meu nome, do Passarinho e vários outros nomes, mas o general Geisel já me tinha dito que achava que ele ia acabar o AI-5, mas que o futuro presidente devia ser 4 estrelas. Um tempo depois ele me disse, eu vou fazer o Figueiredo 4 estrelas. Aí eu percebi que o candidato dele era o Figueiredo. Um dia o jornal Ney Braga, candidato a presidente da República. Eu fui, levei o jornal e disse, olha aqui, presidente, eu sou seu amigo, não há problema nenhum, nem de ficar no ministério, eu não quero nada. Eu estou com um candidato que o partido escolher, que o senhor naturalmente conversará com o partido. O Krieger estava muito do lado do Figueiredo, viu? E o partido, de uma maneira geral, do lado do Figueiredo. Então, aí se encaminharam para o Figueiredo e eu voltei para o Paraná. Com o general Geisel, o senhor voltou aí a participar do governo federal, foi para o Ministério da Educação. Continuei no Ministério e criamos a Funarte, não é? Criamos, multiplicamos por muito o capital da Embrafilme, ajudamos muito o cinema brasileiro, não é? O balé, a canção, o teatro, viu? Afinal, tivemos oportunidade de criar, como eu já disse, o ensino profissionalizante. Ajudamos várias universidades, inclusive o campus da Universidade Católica de Curitiba, nós que fizemos, e nós ajudamos. Criamos vários centros esportivos em todo o Brasil, aqui no Paraná, aqui tem Guaíra, tem aqui em São José dos Pinhais tem até meu nome, criamos em Umuarama, compramos o Teatro de Londrina, o Ouro Verde, fomos nós que compramos, viu? Em 79, nesse período, o senhor levou um grande susto com a sua saúde, o senhor teve problemas do coração. Como é que isso mexeu com a sua vida, a continuidade? O senhor deixou de se empenhar tanto com a política em função disso? Não deixei. Quando o senhor foi para a cirurgia, passou momentos difíceis. Passei momentos difíceis. E fiz safena, voltei, e 6 meses depois eu estava no Japão, viu? De modo que não me prejudicou, e até hoje eu continuo fazendo. Faz 15 anos que eu fui operado e até hoje eu continuo andando e procurando esquecer que fui operado. E o senhor enfrentou ainda um segundo período de governo nessa fase, que foi até 82. Fizemos muita. Aí, no segundo governo, só posso citar mais de 20 mil casas populares a Coapar fez. Não houve na história. Fizemos no segundo governo mais de 40 mil títulos de lotes agrícolas, quer dizer, ITC e INCRA ajustados, viu? Tivemos no segundo governo o reflorestamento na cultura. Nós fizemos a sala de exposições do Bacum, não é? Nós fizemos o concurso de crônicas do Paraná, nós fizemos o Parque do Mate, nós construímos mais de 2.000 salas de aulas, viu? E fizemos o Pró Rural,
que conseguimos 200 e tantos milhões de dólares para ajudar os municípios de pequena população. Fizemos escolas, fizemos serviço odontológico em mais de 50 municípios, serviço odontológico no grupo escolar, viu? Serviço médico em centenas de municípios. Nós levamos o serviço médico gratuito para as escolas. Nós, no segundo governo, vimos mais um aspecto social, porque a infraestrutura já estava caminhando, desde o meu primeiro governo. Então, nós olhamos mais o aspecto social, dando mais recursos e melhores condições de educação e de saúde aos municípios que menos tinham. Como é que o senhor vê hoje a expressão do chamado neísmo? O fato do seu nome ter se tornado mais forte que os próprios partidos e o senhor ser um aglutinador político no Paraná? Não sei, não era neísmo. Eu era do PDC, depois formamos o Partido Liberal, depois fui para a Frente Liberal da Arena e fui para a Arena. Eram os amigos meus. Porque a consideração que existia é que o senhor ficou com o nome que tinha mais peso que o nome partidário. O seu nome congregava mais e representava mais nos períodos eleitorais do que o aspecto partidário no Paraná. Eu acho que o Bento representou, o Lupion representou, não é? E eu representei, porque trabalhei muito, ajudado aqui por minha querida esposa, que é bom que fale, porque sem ela não seria nada. Sem minha família, vocês imaginem, voltar para casa e encontrar o amparo de uma mulher como eu tenho na Nice, isso é uma coisa que não há o que pague no mundo, não é? Meu pai e minha mãe me esperavam na janela quando eu voltava, enquanto era um dia de eleições. Minha avó, minha mãe dizia, Ney, construa a Estrada da Lapa, viu? E quando eu terminei de construir, vim falar com ela, ela ficou tão contente, porque ela era lapiana roxa, não é? E assim, como eu sou atleticano, roxo e lapiano também, né? Paranaense e brasileiro. Mas nós estávamos conversando sobre... Ainda sobre a sua participação na história, sim, mas tem um outro aspecto, porque é considerado seu nome como o político do século no Paraná em função de maior tempo de permanência e de maior articulação dentro da história do Paraná. O que é que o senhor acha que tenha pesado as circunstâncias históricas juntas, isso congregado ao talento político? O que é que o senhor acha que justificaria esse papel por tanto tempo, né, mais de 30 anos na história do Paraná? Eu me cerquei bem e trabalhei bem, em consonância com o povo, fazendo política como devia fazer e administração como o Paraná esperava. De modo que isso tudo me propiciou a que eu ficasse mais de 40 anos na vida pública. Uhum. Em 82, seu candidato Saul Raiz acabou perdendo para José Richa. Como é que o senhor vê aquele período hoje? O momento histórico adverso, o crescimento da oposição? Foi um momento histórico adverso, porque... Por causa da oposição crescendo. A oposição cresceu, ganhou em 20 estados. De modo que foi uma falta de sorte a minha, né, nessa oportunidade. Perdi a eleição, mas continuei na vida ao trabalhar pelo Paraná. Ao que eu me lembro da sua entrevista na época, o senhor aceitou bem, com naturalidade, lógico, não com muita felicidade, mas aceitou. Depois de ganhar tantas eleições, perder uma não era... E ficar mais tempo com minha mulher em casa também. Foi um período que eu fiquei mais tempo em casa. Mais tarde, o senhor teve ainda o convite para assumir Itaipu no governo Sarney. Vieram até aqui a sua casa? Vieram. O próprio Tancredo esteve aqui na sua casa? Tancredo esteve aqui e me convidou para ir para Itaipu. Viu? O próprio Tancredo. Depois o Sarney reconfirmou. E o senhor permaneceu ainda mais um tempo, então, nesse cargo público, foi Itaipu? Foi Itaipu. Lá construímos 13 das 18 máquinas, ajudamos muitos municípios à margem do Largo de Itaipu, não é? Fizemos muita coisa ali pela região, viu? Eles sabem do que nós fizemos pela região. Criamos a Fundação de Itaipu, que ajuda muito o funcionalismo, e criamos o cargo, o plano de classificação de cargos de Itaipu, que não tinha. E, afinal, foi isso que eu terminei. Itaipu, cargo de exigir a presença, de exigir dedicação, foi o último que exigiu a dedicação integral. Que momento o senhor decidiu que era hora de encerrar, de deixar essa atividade tão próxima da política? Eu pedi para sair do Conselho de Itaipu, porque realmente eu estava com certa dificuldade para viajar, não é? Então achei melhor eu me dedicar a esses setores que eu estou me dedicando, que são mais de Curitiba e mais a meu bel prazer.
Hoje, como é que o senhor analisa esse período todo aí de quase 40 anos de vida política no Paraná, o balanço que o senhor faz? Com muita alegria, muita satisfação, muita emoção e saudade. Eu tinha vontade de voltar ao meu tempo de candidato a prefeito. Tão bom, não é? Candidato a governador, campanhas tão boas, amigos de todo lado. Os amigos é que me emocionam de eu me lembrar até hoje, de todos eles do Paraná inteiro, viu? Amigos que eu fiz e até hoje, quando eu marco uma visita, encontro amigos de 40, 50 anos. Outro dia em Londrina, veio para buscar meu livro, que eu lancei em Londrina, o Pinto Dias de Paranavaí. Quer dizer, um companheiro de 40 e tantos anos, desde 1954. Então, isso emociona a gente. Essa minha passagem pela política está dentro da minha alma, dentro do meu coração, e eu sou muito grato ao Paraná pelo caminho que me fez percorrer e pelo caminho que meus companheiros me ajudaram a transitar por ele. Muito obrigado, governador. Encerramos aqui o Memória Paranaense, que hoje entrevistou o ex-governador do Paraná, Ney Braga. Muito obrigado a você que ficou conosco. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.